A paz do Senhor a você, querida família, outra vez. Sim, vamos estar juntos meditando na santa palavra de Deus. Para tanto, vamos estar lendo um texto bíblico em Ezequiel, capítulo de número 3, versos 15 e 16, ou melhor dizendo, 16 e 17. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. A minha gratidão a todos os inscritos deste canal. Eu quero de coração externar outra vez a minha gratidão. Você que tem compartilhado, deixado like, comentário. Você que ainda não se inscreveu, nos ajude, se inscreva nesse canal. Faça com que esse canal ele possa chegar mais distante a outras pessoas depois de nós. Eu quero aqui deixar a paz do Senhor ao irmão Micael, que nesta tarde tive a oportunidade de conhecê-lo. Ele estava afastado por mais de um ano e naquele momento eu orei por ele, ele voltou para Jesus e disse que ia continuar a caminhada. Irmão Micael, Deus abençoe o senhor, querido, a sua família, que Deus te dê graça, força para prosseguir, nunca mais parar, até que o Senhor venha nos buscar, tá bom? A irmã Nélia, lá em Maceió, Alagoas, toda aquela linda família. Deus abençoe, Deus ajude, irmã Nélia, seu esposo, filhos, que o Senhor continue abençoando, irmã Nélia, todos os nossos vídeos, ela está lá curtindo, deixando um comentário, deixando o seu joinha, isso é muito importante, que Deus abençoe a senhora. O nosso irmão Marcos Lacerdas, lá no Ceará, sertão do Ceará, que Deus abençoe o senhor, querido, a sua esposa, filhos, um abraço a todos os queridos irmãos e amigos que têm compartilhado e têm interagido aqui no nosso canal. Um abraço. Que o Senhor vos abençoe em tudo e sempre, tá bom? Queridos, vamos então à meditação da palavra de Deus. No dia de ontem, nós estivemos falando sobre o Atalaia, ou seja, o Ezequiel chamado como Atalaia. Nos versículos que a gente leu, foi o mesmo que nós lemos ontem. A gente vê que Deus chama ele para ser um Atalaia. E eu disse no vídeo de ontem que primeiro Deus chamou ele como profeta. Foi os primeiros vídeos que nós fizemos. No de ontem a gente mostrou que Deus, ele chamou o profeta como um atalaia. E a gente deu aqui o significado do que é um atalaia. É um homem escolhido para vigiar uma cidade, para vigiar alguma coisa importante. E ele é quem deve ver tudo o que está ocorrendo externamente para não surtir prejuízo àqueles que dependem do seu trabalho. E assim como o atalaia tem obrigação de ver e avisar, Deus estava colocando Ezequiel como aquele homem que devia ouvir Deus, escutar Deus e repassar o que Deus passasse para ele. E eu falei que hoje nós íamos iniciar falando sobre algumas características do atalaia. E eu citei pelo menos 4 delas. E hoje nós vamos falar a primeira característica do atalaia, que deveria ser um homem de muita confiança, muita confiança. Aí você pode me perguntar, o que é característica, pastor José Amaro? Eu falei em uns vídeos anteriores sobre as características do profeta. Se você não conseguiu assistir os vídeos anteriores, quando Deus coloca Ezequiel como profeta, você vai ver que tem uma série de vídeos falando disso. E lá eu falei o que significa característica. E eu vou dar mais uma vez a definição aqui de característica. Características são sinais ou traços que distinguem a pessoa das outras, uma pessoa das outras.
Então, característica são detalhes que só você possui, ou, em alguns momentos, alguém semelhante a você. Mas há característica que é peculiar do indivíduo. Então, o que é característica são sinais que distinguem uma pessoa de outras pessoas, tá certo? Então, a primeira característica do atalaia é que deveria ser uma pessoa de alta confiança. Eu leio o seguinte para os senhores: ele não podia agir com irresponsabilidade, pois muitas vidas dependiam do seu trabalho. Sua missão era ficar de sentinela para avisar a qualquer momento sobre o perigo que poderia sobrevir à cidade ou acampamento, como, por exemplo, invasão estrangeira. E nós vamos ler alguns textos aqui agora. Você lembra que eu li uma palavra aqui, que o sentinela, o atalaia, ele tinha que ficar de sentinela? Você vai encontrar na Bíblia algumas vezes também essa palavra sentinela para indicar o profeta de Deus no Velho Testamento. Porque enquanto a palavra atalaia tem a ver com aquele que tem que ver e avisar, a palavra sentinela tem a ver com esse mesmo personagem que não dorme, que não vacila, que não se descuida. Observe bem, a palavra atalaia tem a ver com o ouvir, ver e avisar, enquanto que o sentinela tem a ver com o mesmo elemento, mas qual é a função? Não vacilar, não cochilar, não se descuidar. Então você vai encontrar em alguns momentos na Bíblia, como eu li aqui, a palavra sentinela dedicada também ao profeta. Então veja bem, eu disse que ele não podia ser uma pessoa que não tivesse alta responsabilidade, porque em um acampamento de um exército, por exemplo, ou de uma cidade, era o sentinela que tinha que observar alguma coisa estranha que viesse para prejudicar a cidade. Então veja bem, era uma cidade, eram muitas pessoas que dependiam do trabalho exato, preciso e responsável desta pessoa. E Deus, quando trata Ezequiel como um atalaia, Deus está exatamente mostrando para Ezequiel que a responsabilidade que Deus estava dando a ele era tão grande tal a do atalaia. Por isso ele chama ele de atalaia. Porque assim como o atalaia tinha que ser um homem de responsável para ver como verdadeiro sentinela e dar o aviso na hora certa e com precisão, porque não era somente avisar, mas avisar com precisão. Assim também Deus estava mostrando para Ezequiel que tudo que Deus falasse para ele, ele tinha que passar integralmente ao povo, porque, como eu disse em vídeos anteriores, apesar de Deus ter denunciado através dos profetas o pecado do povo, mas o objetivo principal era salvar o povo. E para que o povo fosse salvo, esse povo precisava saber o pensamento de Deus integralmente, como Deus passava para o profeta. Você entendeu? Então, o atalaia, ou o profeta, ou o sentinela, como eu li aqui, não podia ser uma pessoa que diminuísse ou aumentasse a informação divina para o povo. Então, eu quero ler para os queridos irmãos e amigos um texto bíblico que está no livro do profeta Isaías, capítulo 21, e o versículos, de 6 a 9. Olha o que diz o texto sagrado. Diz assim, porque assim me disse o Senhor, vai, põe um sentinela e ela que diga o que vir. É Deus falando aos filhos de Israel, tá? Quando vir um bando com cavaleiros a par, um bando de jumentos e um bando de camelos, ela
Ela quem? A sentinela, que escute atentamente, com grande cuidado. Olha aqui, com grande cuidado. Lembra que eu falei isso aqui da responsabilidade que ele tinha? Ele não podia passar uma coisa que ele achava. Eu acho, um achismo. Não, não, ele tinha que passar a exatidão do que ele viu e estava vendo. Porque assim os exércitos ou os soldados iam trabalhar em cima daquela informação. Portanto, não podia dar errado. O versículo de número 8 diz: E clamou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé. Continuamente de dia e de guarda me ponho noites inteiras. Eis que agora vem um bando de homens e cavaleiros a pares. Então respondeu e disse: Caída é Babilônia, caída é, e todas as imagens de escultura dos seus deuses que quebraram contra ela. Então, os senhores perceberam aqui que o que eu falei aqui, que o atalaia, ele tinha que ser uma pessoa de alta responsabilidade. Eu volto a ler de novo o versículo de número 7. E quando vi um bando com cavaleiros a pá, um bando de jumentos e um bando de camelos, ela que escuta atentamente com grande cuidado, para não ouvir uma coisa e passar outra. Aí nós temos ainda um texto bíblico que está em Isaías, ainda 56, 10 e 12, 10 a 12. Nos diz o seguinte: olha Deus reprovando a atitude dos líderes daquele tempo. Olha o que Deus considera, apesar dele usar aqui o termo atalaia. Olha o que diz: todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam tosquenejar. Estes cães são gulosos, não se pode fartar, e eles são pastores que nada compreendem, todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Vinde, dizem eles, traremos vinho e beberemos bebida forte, e um dia de amanhã será como este, ainda maior e mais famoso. Aqui Deus, é interessante que aqui Deus, ele fala dos atalaias, referindo-se aqui tanto a alguns reis, governantes, que em alguns momentos eles aparecem também como tal, e diz que eles são cães que não ladram. Olha, lembre que nós falamos que o atalaia ele tinha que ver, ouvir e depois falar. Ou seja, a fala dele era o último processo da sua função quando precisasse entrar em ação. Ele tinha que ver, ele tinha que ouvir e depois falar. Ou seja, a sua fala era o resultado do que ele via com os olhos e escutava com os seus ouvidos. Aí aqui, esses que Deus tinha colocado sobre Israel, para orientar Israel, para falar a Israel, para dizer a Israel a vontade do povo, eles cessaram. E diz que eles são cães que não ladrem, ou seja, cães mudos. Eles pararam de falar a palavra ao povo. Olha, queridos, e muitas das vezes que Israel entrou para o caminho contrário à vontade de Deus, é porque faltou alguém que liderasse, alguém que realmente conscientizasse o povo sobre a vontade do Deus Todo-Poderoso. Quando você lê o capítulo 24, que é o último capítulo do livro de Josué, até o capítulo de número 1, 2 e 3 do livro de Juízes, que na Bíblia Sagrada é o livro da sequência, você vai perceber que no capítulo de número 24, Josué já velho, já indo para o Senhor, ele faz uma reunião com o povo e faz com que o povo renove a aliança com Deus, de que mesmo depois de sua morte, o povo ia seguir servindo ao Senhor. E o povo seguiu. A Bíblia diz que Josué partiu, mas lá no capítulo 2 e diante de Juízes, diz que o povo só serviu a Deus até quando aqueles auxiliares de Josué viveram. Depois que aquele grupo que auxiliava Josué a levar o povo à presença de Deus tombaram, foram sepultados,
A Bíblia diz que se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Por quê? Porque não houve a continuidade do ensino. Não houve a continuidade que o Josué recebeu de Moisés. Moisés passou, Josué recebeu de Moisés. Depois Josué passou para os seus auxiliares. Seus auxiliares passaram para um grupo, mas depois não houve continuidade. O povo ficou sem orientação e sem o ensino da Bíblia Sagrada. Portanto, nós estamos vendo aqui que o papel do atalaia era um papel de muita importância. Tinha que ver bem, ouvir bem e falar o necessário suficiente para que o povo estivesse em segurança. Assim, Deus considerou Ezequiel no ministério profético que ele havia chamado. Então, lembre-se uma coisa, que atalaia é um dos títulos dado muitas das vezes na Bíblia ao profeta que era chamado para um momento específico para levar a informação de Deus ao povo, tá certo? Aqui nós estamos terminando este vídeo. Se você gostou, deixe o seu comentário embaixo, tá bom? E eu agora vou estar orando por você. E lembre-se que amanhã nós vamos seguir falando de outras características próprias dos atalaias. Eu vou estar orando agora por você, por toda a sua família, e você pode estar orando também comigo aonde você está. E com certeza Deus vai te abençoar. Querido Deus, Pai que estás nos céus, em cuja presença nós estamos, a minha gratidão poder falar a tua palavra outra vez. Eu te peço, Senhor, que todos que tenham acesso a esse conteúdo seja abençoado por ti. Querido Pai, querido Senhor, eu te peço neste momento, Senhor, por aqueles que estão enfermos, doentes, desempregados, desenganados, aqueles que estão apreensivos, estão com saúde, Senhor, comprometida, as viúvas, meu Deus, ajuda os órfãos, os idosos, os novos convertidos, aqueles que estão envolvidos em crimes, Senhor, tenha de misericórdia deles, salva suas almas, abençoa as famílias, os lares, nossos filhos, crianças, adolescentes, jovens. Abençoa a tua igreja nesse tempo tão difícil, Senhor. Nesse tempo tão difícil, a tua igreja aqui nesta cidade, no nosso país, no mundo, ajuda os obreiros, Senhor. Abençoa nossas lideranças espirituais. Abençoa a obra missionária em toda parte da terra. Querido Pai, querido Senhor, na manhã deste dia, todos que estão saindo para as suas atividades, prospera o dia de cada um deles, Senhor. Todo e qualquer profissional que vai à faculdade estudar, o colégio, aquele que está indo ao médico, aquele que está esperando um diagnóstico, Senhor, ainda que sejam de tristeza, tu pode inverter. Pai bendito, Pai santo, é isso que eu te peço por todos. Abençoa esse canal. Continua nos dando inteligência e sabedoria para sermos uma bênção para a vida de muitas outras pessoas. Eu te peço mais uma vez pelo irmão, aleluia, Senhor, que se converteu nesse dia, irmão Marcos, Senhor, tu tem o poder para ajudar, para abençoar. Ó Deus, segura o teu filho nas tuas mãos. É o que eu te peço no querido nome de Jesus. Amém. Muito bem, se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe o vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Deus abençoe. Até o próximo.